queria Ok. desejar, antes de mais nada, boa noite a todos que estiverem nos assistindo. Agradecemos aí pela audiência. Acredito que o pessoal vai chegando com o tempo. A nossa proposta, a proposta do professor Leonardo e minha, era que nós fizéssemos uma espécie de conversa, né? Pela qual nós denominamos o título da nossa live, da nossa conversa, seria o papel do direito na modernidade líquida. Né? Tem uma conotação filosófica aqui e, ao mesmo tempo, prática. Então, o convite que nós fizemos para o professor para que nós tivéssemos uma pequena conversa sobre esse assunto que é interessante, né? Nós não temos aqui, professor, apenas acadêmicos, temos profissionais que irão nos ouvir também. Estou vendo alguns dos nossos colegas, ex-alunos também que já foram nossos aqui, que estão ingressando na nossa live. E o interessante é que a gente consiga trazer um pouquinho de informações para todos, mas especialmente aqueles nossos alunos que estão ingressando aqui na nossa live, sabem que nós estamos iniciando o nosso ano letivo junto à universidade. Né? Então, faremos dessa nossa conversa aqui também como se fosse quase que uma espécie de aula magna inicial aí ao nosso nosso ano letivo. Tá? Então, sem mais delongas, eu vou pedir para a Lara, que está conectada comigo, né, fazer a leitura, Lara, por gentileza, do currículo do nosso convidado, do professor Leonardo, para que todo mundo saiba dos créditos que ele tem para que a nossa conversa fique mais fluida. Por gentileza. Certo. Então, o professor Leonardo ele é graduado em Filosofia na Faculdade São Luís, no município de Brusque, aqui em Santa Catarina. Ele é especializando em tutoria e gestão em EAD no Centro Universitário da região da Campanha. Ele possui experiência em práticas pastorais, políticas públicas, controle social pela Caritas Brasileiras e plataformas de Google for Education, letramento digital. É coordenador de educação à distância na Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, ali no município de Timbó Grande, e também é seletista da Rede Municipal de Ensino no município de Timbó Grande também. Muito obrigado, Lara, pela leitura. Eu vou solicitar, por gentileza, que tu acompanhe a nossa live. Se porventura alguns dos nossos ouvintes, nossos espectadores, fizerem algum tipo de questionamento ou comentário, tu faz anotações, por gentileza, ao final da nossa fala, daí a gente abre e tu faz a leitura para nós iremos fazer os comentários. Tá ok? Certo. Muito obrigado. Peço a sua gentileza que se retire para que nós possamos trazer o nosso convidado. Dentro da perspectiva que a gente tinha, né, comentado, né, doutor, que a gente precisava voltar, né, aos estudos, a fala também do curso de Direito, dos demais cursos, principalmente nós que somos das ciências humanas, né, e também voltado ao próprio estudo dos estudos relacionados aos direitos humanos, né. Eu pensei naquele dia que lhe convidei, né, para a gente fazer uma conversa e ter uma conversa justamente na live, era nesse sentido de que o mundo que a gente vive, a pós-modernidade, associada também ao processo pandêmico que nós vivemos, ele vai se tornando cada vez mais fluido, cada vez mais volátil. Então, dentro do conceito de Bauman, que é um conceito da modernidade líquida, é que nós vamos trabalhando justamente esse processo, né? Então, assim, o senhor é atrelado ao direito, então qual seria então o papel do direito dentro desse processo pós-moderno, que tem muita característica que Bauman dizia, que era justamente a modernidade líquida, né? Então, dentro desse processo, para contextualizar um pouco, né? Para que não fique separado o que é o sentido de modernidade líquida, o sentido no sentido de Bauman, para depois explicar o que é direito. Bauman, ele tem, dentro da perspectiva da sociologia e da filosofia de Bauman, ele trabalha justamente a contraposição entre modernidade sólida e modernidade líquida. Ele diz que desde o recorte do século XIX para o início do século XX, na virada do século, ele passa esse processo de modernidade sólida para modernidade líquida. Mas o que seria isso? Dentro do processo de que
Na modernidade sólida, tudo se torna um tanto quanto mais previsível. Ah, mas a sociedade não mudou? Mudou, mas ela dava de forma mais constante, né? Ela era mais linear as mudanças. Então, dentro desse processo, quando há o boom da pós-modernidade, que seria o recorte após a Segunda Guerra Mundial em diante, né? O que nós na filosofia sempre falamos que o pós-moderno ele começa mais ou menos no pensamento de Sartre para frente, nos franceses de mais de 68, Foucault, Deleuze, Guattari, Derrida, desses para diante, a gente pode falar que seja o movimento da pós-modernidade. Então, dentro disso, que o Bauman trabalha justamente o quê? Que a sociedade em si, ela mudou, ela muda esse processo de sólido para um processo líquido. O que é essa liquidez social? É que todas aquelas construções que se tornavam sólidas, hoje elas são muito rápidas. A própria tecnologia do pós-moderno, da virada do século XXI, faz com que a gente tenha uma sociedade extremamente fluida, volátil, inconstante, né? Capaz de mudanças muito rápidas. Então, dentro desse processo é que vem a questão do direito. Como que o direito, né? Vamos ser sinceros entre nós, né? Como que o direito pode como que o direito cabe dentro dessa modernidade líquida? O que é normativo, o senhor sabe, que tem códigos, que tem regras, que tem regramento. Então, como que esse mundo moderno, que é volátil, tem essa ligação com o direito, né? Aonde que há nesse sentido, né? Eu vou encostar esse celular, senão eu não aguento mais segurar. Se ficar o som ruim, só avisa, gente. Aí, assim, porque eu uso as mãos, né? O professor usa as mãos para dar aula. A gente tem mais gesticulando, a gente tem gestos do que a gente diz que fala, né? Então, assim, como que o direito cabe no mundo pós-moderno, né? Nesse mundo, claro, dentro da visão de Bauman, nesse mundo líquido, fluido, né? Como que o direito cabe dentro desse processo, né? Eu sempre levo em consideração assim, aí o doutor pode me ajudar, e como quando existe um conceito, agora eu não recordo bem de cabeça do jurídico, quando o juiz decide por si, como que ele tem as intenções próprias, como que é o conceito disso no meio jurídico? De livre convicção seria, né? É isso, exatamente. Onde que entra o papel do direito? É na normativa, é na lei, é na conduta, é no caso específico, é no juízo, né, emitido pelo próprio legislador. Onde que entra esse processo da conversão da modernidade líquida? Se tudo é fluido, como que o direito tem essa capacidade, né? Entendeu? Me parece muito interessante. Realmente, professor, me parece interessante essa reflexão inicial tua, porque a gente pode perceber, nós vivenciando, né, essas mudanças sociais, nós percebemos o quanto os comportamentos humanos estão mudando drasticamente numa velocidade muito grande, né? Então, assim, eu acredito que essa nomenclatura, essa expressão de modernidade líquida é muito feliz, né? Porque a gente percebe que 2, 3 décadas atrás, né? Uma até, a gente pode dizer, as coisas não mudavam tão rapidamente, né? E o direito tem um pequeno problema, né? Uma mazela que lhe é própria, que o direito não consegue caminhar na mesma velocidade das mudanças da sociedade. Né? As mudanças normativas, elas são muito lentas, né? Elas não alcançam essa velocidade tão rápida como é a tecnologia, como é os comportamentos, as atitudes das pessoas, né? A gente sabe que isso é muito fluido, né? E essa fluidez a gente chama, ou Bauman chama de liquidez. A gente percebe que outros tantos ramos da sociedade, das ciências sociais, perdão, elas conseguem se adaptar mais rapidamente, né? Elas adotam mais rapidamente as mudanças. Se a gente for falar, por exemplo, de ciência que envolve economia, que envolve a própria política, né? Elas carecem de se amoldar no mesmo ritmo, ou quase que no mesmo ritmo da própria sociedade. Mas o direito não, porque a gente não publica e revoga leis assim
diuturnamente, né, as coisas, isso desencadearia uma insegurança jurídica. Não funciona dessa maneira. Então, o papel do direito ela tem que ser muito grande, né? O papel do direito tem que ser de uma responsabilidade muito grande a entender, ser sensível, né? A compreender a modernidade que nós vivemos e também a sensibilidade dos professores atuais e futuros, já que nós temos vários alunos nos ouvindo, atuais e futuros profissionais do direito, a entender isso, né? Talvez isso fosse já uma das grandes sacadas que nós precisamos refletir aqui. E a filosofia do direito nos traz subsídios inteligentíssimos e importantes para isso. Eu acredito, assim, que dentro do processo, eu vou aproveitar aqui que escrevi hoje, né? Hoje eu escrevi no meu blog sobre as palavras e as coisas, né? É um texto até da filosofia da linguagem de Michel Foucault, dá para fazer uma relação muito boa com isso, né? No mundo fluido que nós vivemos, as palavras e as coisas não têm mais um significado consonante. Nem todas as palavras têm os mesmos significados. E no mundo fluido que nós estamos vivendo, nós estamos cheios de discursos, e aí entra na questão jurídica, cheia de advogados e de juízes com os discursos vazios, em que não tem mais uma operância jurídica, um embasamento teórico jurídico. Há uma liquidez do direito parte da pessoa, do legislador, do promotor. Eu acredito que não seja da estrutura em si, porque a estrutura em si é previsível, né? Se você recordar, eu que fiz o estudo à frente ao naturalismo jurídico de Tomás de Aquino ou do Kelsen, qualquer um deles, eles tinham era previsível a forma, porque as mudanças eram menos constantes e mais previsíveis. Você levava muito mais tempo para mudar as coisas, né? E daí, com esse mundo muito tecnológico, extremamente rápido, e isso vai da adaptação também dos nossos acadêmicos, e não só de nós professores, nós docentes e dos acadêmicos em si, ou dos estudantes, de que ou é uma adaptação de mão dupla, né? É nós que somos de uma geração diferente se adaptar na geração deles, né? Então, assim, desse mundo fluido. Só que qual que é o problema do mundo fluido? É que numa área como o direito, em que mexe com a vida, mexe com a privação de liberdade, com crimes, com essa situação toda que envolve o próprio direito, ele se torna um mundo fluido extremamente perigoso, porque nós começamos a legislar em causa própria, ou começamos a ter intenções somos mal intencionados ao direito. A cada um faz o que bem entende. O mundo fluido faz com que não se tenha concretude, não se tenha objetivo. As palavras não definem mais as coisas. Aí que está o problema. Então, quando Foucault, no mesmo período, falava que as palavras deveriam definir, né, ou deveriam pelo menos ter sentido das coisas, o que se perde hoje é justamente isso. As palavras, elas não dão sentido às coisas. E o mundo líquido o Bauman vem com essa teoria de incorrespondência. Realmente, a partir do mundo líquido, as coisas se dissolvem com muita facilidade e as palavras perdem sentido. Então, nessa parte que eu penso que o direito, e aí nós temos inúmeros exemplos, aqui não vou entrar em mérito político, mas nós temos inúmeros exemplos de julgamentos em que as intenções do legislador não eram intenções retas, eram intenções em que dentro desse mundo fluido, vamos julgar, o que der, deu, ou vamos fazer isso em nome de algo maior. Então, dentro desse processo, é que eu penso que a filosofia e o mundo jurídico, eles casam, e o perigo que há hoje, doutor, é justamente isso. Dentro desse mundo fluido, imprevisível, volátil, que nós vemos a nossa educação agora, nós vemos o nosso mundo, né, principalmente nesse período pandêmico, né? Como que o direito, sendo uma ciência tão concreta, consegue ainda dar conta de um mundo fluido, né? Como que o direito consegue fazer isso? Eu acho maravilhosas as tuas palavras, professor, concordo em absoluto. O direito realmente ele traz muitas coisas boas, né, benéficas para a sociedade, no quesito da sua reflexão, etc., mas ao mesmo tempo, por ser uma via de mão dupla, traz alguns elementos bastante complexos. Então, veja só, a subjetividade
que é uma das características necessárias do direito, ela colabora em certos momentos, eu acredito, né, para que se construam novas teses, amadureça alguns comportamentos, algumas linhas de raciocínio, algumas ideias, né, que são postas à sociedade, mas ao mesmo tempo ele também, em muitos momentos, pode colaborar porque essa subjetividade abre um leque muito grande para alguns momentos não se fazer algo com tamanha retidão, né? E uma outra situação que também causa um mínimo de furor, né, para que nós repensemos o papel do direito nessa modernidade, é que talvez o direito seja uma das poucas áreas tão imediatamente aplicáveis na sociedade com um tamanho grau de tradicionalismo. Né? O direito ele é eivado de simbolismos, tem muito simbolismo dentro dele que é inerente à sua peculiaridade, né? Mas às vezes esse tipo de coisa o transforma em reticente também, né? Em ser muito difícil e duro para aceitar o novo. E essa proposta que o senhor está trazendo para nós de modernidade líquida é algo que realmente é o que nós estamos vivenciando, não tem um caminho de volta, não tem como retornar a um status quo anterior. A tendência é só cada vez ser mais líquido, talvez, né, do que pensar naquela constância que o senhor havia dito no início da nossa fala. Aquela constância trazia segurança jurídica, no sentido de comodidade, né? O direito foi estabelecido pelas suas normas num determinado pilar e ele tem o valor por N anos, décadas, etc., porque não havia mudanças tão significativas em tão curto tempo. Só que agora o direito precisa parar para perceber que as constâncias, as alterações sociais, elas já não são mais de década em década ou quase de ano em ano. Ousaria eu dizer, professor, não sei se o senhor concorda comigo ou não, mas nós temos mudanças quase que diárias, né? E isso praticamente inviabiliza um sistema jurídico tradicional, um sistema jurídico clássico. Então, a sensibilidade está, ou eu acredito que deveria estar, naqueles que operam o direito, né? Aqueles que representam a parte numa via judicial, digamos, o advogado, naquele que representa o Estado, o promotor de justiça, e especialmente aquele que está eivado da responsabilidade de julgar. Se a letra fria da lei não muda tão rapidamente, e isso é humanamente impossível de se pensar no sistema que nós vivenciamos, então que o homem, leia-se o operador do direito, com a sensibilidade, com a filosofia, com o meditar, né, no próximo, de uma maneira mais humana, tente fazer com que o sistema tradicional do direito seja mais compatível com essa modernidade líquida. O que o senhor acha? Na verdade, eu penso da seguinte maneira, né? Então, o que me preocupa é justamente isso. Se a lei tem essas mudanças muito constantes, mas ela ainda se torna mais concreta possível perto do que o próprio legislador ou aquele que justamente opera o processo e o movimento jurídico, eu penso da seguinte maneira. O que falta, talvez, e eu posso estar aqui sendo um pouco injusto, né, com quem trabalha na área jurídica, e até com o próprio senhor, que também é advogado, é que às vezes falta compromisso. A palavra certa para isso é compromisso. Compromisso com o que se fala, compromisso com as atitudes, compromisso com as coisas. Então, no sentido do compromisso, justamente isso. O mundo líquido está aí. É como diz o senhor, a tendência é cada vez mais líquido possível. As concretudes que há no mundo já não são mais via de regra, já são exceções, né? Então, como que você vai trabalhar dentro desse contexto o próprio legislador, o jurídico, aquele que está por trás, né, da letra fria da norma, né? Como que esse indivíduo? Eu tenho uns receios das chamadas decisões monocráticas, sabe? Como o caso das decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. Vou fazer um exemplo aqui. Não estou aqui para criticar o juiz do Supremo Tribunal Federal, sim, porque o Supremo já diz a própria palavra, o Supremo Tribunal Federal.
é inquestionável. Eu acredito que as pessoas que lá estão, elas por algum motivo, causa, razão ou circunstância, diria o Chaves, elas de algum motivo, elas realmente, estão lá por merecimento, ponto. Então, mas uma prática que nos últimos tempos vem ficando muito clara é chamada de decisões monocráticas. Se eles são um colegiado, eles têm que se reunir para as decisões. Decisão monocrática leva muito em consideração as questões fluidas mesmo. Porque dentro da ótica da minha visão, do meu mundo, do meu ver as coisas, da forma que eu emprego nos signos e significados para as coisas, eu emito juízos a partir de uma norma concreta. E daí o outro, ou você, podia ser você, já não pensa da mesma forma. Porque a tua visão de mundo, a tua visão de sociedade, ela já é outro tipo de visão. Aí vem a norma jurídica para tentar fazer com que haja um regulador, um ordenamento mínimo, né? Um tensor. O problema é que o mundo está nós estamos tão imersos dentro desse mundo fluido que já não há mais essa distinção, né? Tudo se torna muito relativo. Aí entramos num outro conceito que o próprio Bauman trabalha, que é o relativismo. Não o relativismo estrito dos gregos antigos, da Grécia helênica, mas o relativismo moderno, que não há nada de concretude, tudo é relativo, né? As verdades se tornam relativas. E quando a verdade se torna relativa, o direito começa a perder sustentação, substância material. Porque daí cada juiz legisla da sua forma. Aí começa aquela história, uns prendem, outros soltam, uns prendem, outros soltam. E daí o povo, o que o ser humano reles mortal, que não tem o conhecimento do ordenamento jurídico, pensa? O judiciário não vale nada. Aí nós começamos a quê? A desfacelar os poderes da nação. Isso é o quê? É método. Então, assim, não é nada fora do método de destruição do processo de ordenamento da sociedade. E Bauman fala isso com muita clareza. A modernidade líquida, ela faz uma autossabotagem da sociedade. Aqui nós estamos aqui discorrendo sobre o direito. Nós podíamos estar falando sobre economia, sobre política, sobre a sociedade em si. Mas dentro desse processo há uma autossabotagem. Ele não está morrendo, não é nada externo que atinge o judiciário, é de dentro para fora que ele está se sabotando. Não sei se fiz me entender. Claro, com certeza, e concordo 100% com as palavras, professor. Nós temos aqui, e sempre vamos acabar desaguando, acredito eu, né, em problemas que são característicos talvez do nosso país, lamentavelmente, em alguns casos, que seria questões culturais. Né? Um chimarrão. Faz bem para Fique à vontade. Isso, estamos em casa, estamos só conversando aqui, o pessoal está nos acompanhando. Inclusive, antes de eu fazer as minhas palavras, minha parte de ponderação agora, quem está nos assistindo, sinta-se à vontade, alguém quiser fazer algum tipo de questionamento, né, para que nós tenhamos aí essa interatividade, sintam-se à vontade todos. Veja bem, professor, essa questão que o senhor estava falando a respeito de decisões monocráticas e tudo, em certos casos o Supremo, né, tem essa característica, né, de relatoria e tudo, muito embora eles tenham as suas turmas, né, e depois nós temos o plenário atuando, mas isso também está condicionado, lamentavelmente, a transformar o direito num pouquinho matemático, né, em estatística, em fazer número. Então há talvez essa dicotomia entre fazer número, né, e pensar no famoso cada caso é um caso. Né? Porque se nós tivéssemos uma cautela maior nesse sentido, talvez nós tivéssemos um Supremo mais funcional, mais operante, mais justo até. O que me parece assim, um pouco dissonante é imaginar que nós temos 11 ministros lá para julgar todos os casos de grande repercussão de natureza constitucional de 204 milhões de pessoas. É muita gente, então é uma carga bastante pesada nas costas desse pessoal também, querendo ou não, né? Para nós que estamos fora, é fácil fazer a crítica, mas ao mesmo tempo também, se nós nos colocarmos talvez um dia só na pele de cada um deles, também não é tão fácil.
Eu posso, né, coadunar no sentido de fazer a crítica sobre eles também em algumas atitudes, comportamentos, muito embora eles sejam uma parte que é espelho da nossa sociedade, assim como o Congresso Nacional é espelho da nossa sociedade em fazer algumas coisas que são certas, outras não são, a nossa sociedade brasileira é nesse sentido. Mas o que talvez colaborasse muito, professor, fazer com que o direito, e quando eu falo direito em todos os sentidos, o direito constitucional, o direito político, o direito coletivo comum mesmo, mais funcional, e aí também fazer com que fosse mais confortante, né, a aplicabilidade do direito nessa modernidade da sociedade, nessa liquidez moderna, fosse de a própria sociedade ser mais ativa, mais atuante, né? A gente percebe, talvez, alguns movimentos, assim, mas movimentos mais... eu não gostaria de usar a palavra radicais, mas mais tendenciosos para um lado ou para outro de conotação política no Brasil, mas quando nós estamos falando de fazer valer a lei, parece que o povo é um pouco mais passivo, né? É só onde se tem, assim, movimentos sociais que poderiam ser também mais centralizados, né? Não, centralizados no sentido não de centro partidário, político, nada a ver com isso, né? A própria Constituição, a nossa própria Carta Constitucional, confere, outorga a nós, partícipes, cidadãos brasileiros, né, representantes da sociedade, sermos o que nós chamamos em latim aqui, para talvez nem todos que estejam nos ouvindo entendam latim, mas que nós chamamos de custos legis. E a ideia do custos legis é o fiscal da lei, né? É aquele que está ali para fiscalizar de fora. Nós somos os fiscais da nossa atividade social, da nossa atividade política, da nossa sociedade econômica, que se nós colocarmos tudo num bolo só, de uma certa maneira, do sistema jurídico funcional, propriamente dito, né? Então, nós tentando cuidar para aprimorar, para amadurecer a nós mesmos, tal como se fôssemos auditores de nós mesmos, ou dos nossos representantes. Talvez isso fizesse com que o direito desempenhasse um papel mais proativo no cotidiano mesmo, né? Não ficar adstrito, lamentavelmente, ainda o Brasil é um país que tem essa maneira de pensar que o direito ele tem que ficar adstrito a advogados, a juízes e a promotores. Não é assim. Nós operamos o direito. Nós somos operadores do direito. Mas todos nós, indistintamente, estamos adstritos ao direito, né? Submetidos às regras. Então, todos nós podemos e devemos cumprir, talvez, esse papel aí de fiscalizar a lei, seja da maneira mais singular possível até a mais complexa, né? Seja através de questões de ação civil pública ou mesmo para a gente averiguar se não tem um malandro que estaciona o carro na vaga do deficiente e sai mancando de malandragem, né? Só para tentar ganhar esse tipo de malevolência e jeitinho brasileiro que às vezes desqualifica a nossa imagem perante a sociedade internacional e faz com que o nosso direito, como o professor já falou, não pareça ser um direito sério, pareça ser um direito meio de mentirinha. Não é, professor? Eu penso da seguinte forma, assim, concordo plenamente com a sua fala no tocante a principalmente essa amostragem de como nós, né, como nosso ordenamento jurídico, dentro de todo esse contexto que nós demos, né, nós nem entramos na questão da pandemia, que é um outro processo que é muito interessante até nós pensarmos numa próxima live, talvez falar sobre o direito, a filosofia e a pandemia, né, o que sobra de tudo isso, né? Porque há um processo assim bem claro de como a sociedade ela já está modificada pelo processo de pandemia. Aqui os que nos ouvem, né, esqueçam essa história do mundo pós-pandêmico. Primeiro, o mundo vai voltar ao normal. Que tipo de normal, né, nós vamos voltar, né? Qual é a forma, né? Então, não é bem assim que as coisas funcionam. E no sentido de como nós nos mostramos para a sociedade externa, fora do Brasil em si, né? Como que nós nos mostramos, né? Você fala muito bem, assim, eu tenho uma crítica aqui, a filosofia foi feita para a gente tomar bordoada e dar bordoada nos outros, né? Isso é a filosofia, ela é assim. Então, assim, eu tenho uma crítica muito grande
e tem aqui o professor que está aqui, tá aqui em casa, que acompanha, ele sempre ouve muito disso. O brasileiro que mora fora do Brasil, ele tem uma síndrome que eu chamo de Manhattan Connection. Manhattan Connection era um programa da Globo, que até hoje agora foi para a TV Cultura, em que tem três jornalistas que moram em Nova York, e eles ficam fazendo comentários como se fossem brasileiros. Eles comentam coisas do Brasil, mas moram em Nova York. Há uma dissociação entre realidade vivencial e concreta e vida deles. Como que eles comentam coisas brasileiras morando em Nova York? Eles não estão vivendo a realidade concreta. Ou seja, é o exemplo prático do mundo volátil e líquido da modernidade digital. Eu consigo fazer juízos de coisas que eu não vejo. Não vejo, não sinto, não olho. Né? Como que eu vou dizer... a filosofia a gente chama de apreensão dos sentidos. Como que eu consigo emitir juízos de algo que o meu sentido não capta? Pela razão, beleza. Kant já diria que pela razão eu consigo emitir juízos de algo que os sentidos não captam. Porém, para mim eu tenho que ter associação de pensamento e de história. A minha memória tem que me fazer lembrar de algo, né, que através da razão eu recorde. Mas não tem como, nessa velocidade que nós estamos de mundo, não tem como a memória associar as coisas. Quando a memória quando a memória consegue associar, já mudou. O mundo é volátil, tão grande que a própria neurociência não consegue mais dar conta desse cérebro acelerado, né, desse mundo moderno, ou, né, a modificação. Mas dentro desse sentido ali, voltando para a gente não se perder, essa síndrome Manhattan Connection, esse tipo de síndrome de brasileiro que se sente estrangeiro, porque eles falam sempre de lá dizendo assim, vocês brasileiros, como se eles não fossem. Então esse sentimento de não pertença começa a se deteriorar dentro do processo, que vai minando o jurídico, é juiz que não legisla pensando no processo jurídico brasileiro, começa a usar exemplos americanos, exemplos turcos, exemplos, e começa para poder embasar as suas decisões. Não, nós temos a nossa realidade concreta. Não diria a Miguel Reale, existe uma tripartição do fenômeno jurídico, existe um fato, um valor e uma norma. Ele tem que ter um enraizamento. Então, não existe como você desassociar a realidade vivencial tua com as coisas que você emite, com as suas falas e assim por diante. Isso é o processo mais doloroso que há do mundo líquido moderno. As pessoas, elas perdem o princípio de identidade. Identidade social, identidade pátria, identidade educacional, identidade pessoal. Já não é mais uma pessoa, é um robozinho, né? Então, aí começa esse processo de ficar cada vez mais... instala-se uma neurose social, né? E daí quando instala a neurose social, que vira um caos, que isso vira um produto de um crime, aí querem que o direito seja punitivo, seja concreto. Como que o direito vai ser concreto no mundo líquido? É isso que é o problema. Aí o direito tem que ser punitivo, tem que ser... não, a pessoa lá fez certo delito, ela tem que ser presa, tem que ser morta, tem que ser apedrejada, sei lá. Mas, não, querem um direito concreto do mundo líquido. Como isso pode acontecer, penso eu? É realmente impressionante, muito legal mesmo essa analogia que o senhor faz aí do Manhattan, porque realmente parece que responde-se do lado de lá com uma autoridade, né? Como se o fato de que eles estão em território estadunidense os fazem entender mais ou melhor da nossa realidade. Então, eles estão num país rico, então para eles agora estão condicionados, habilitados a falar o que nós temos que fazer, como se fosse de cima para baixo, e isso desculpa a palavra, pode ser que seja um pouco pesada, mas é hipocrisia. É uma hipocrisia, de uma certa maneira. Né? É algo impressionante. É o querer dizer, faça o que eu estou dizendo, porque aqui eu estou apto a ensinar vocês, já que vocês estão aí na periferia, né? Vocês brasileiros, mesmo como o professor deixou claro, que nós
que um dia fomos brasileiros e preferimos esquecer que fomos, agora estamos aqui em cima. É lamentável. Essa questão de identidade, mesmo que o senhor falou, é algo muito sério, né? Porque para que de fato a sociedade internacional funcione, para que a gente sempre lembre que existem limites, né? Não vou entrar no mérito do direito internacional aqui, senão a gente vai até meia-noite, o professor vai ficar um pouco chateado com a gente, mas a identidade cultural é que apresenta se eu estiver caminhando em qualquer lugar, em Lisboa, e em Berlim, a gente consegue identificar exatamente quem é brasileiro pela maneira de agir, né? E de uma certa maneira isso é bom, né? E no final das contas, talvez o ponto elementar aí da tua fala, dessa oportunidade, é imaginar que todo mundo espera que o direito seja um deus, né? Então agora desencadeou um processo de caos e vamos esperar que, já que nós não observamos o direito no momento em que ele deveria ser preventivo, que é a sua regra, agora vamos esperar que ele seja repressivo e deite o cacete em quem precisa e depois tudo vai ser reinstaurado, a ordem vai funcionar. Não é assim, né? Não é assim, o direito nunca foi pensado assim. O direito nunca foi imaginado para que resolvesse os problemas depois que eles estivessem transcorridos, né? A indignação, professor, nossa, dos profissionais do direito, eu digo como advogado, enfim, é a mesma indignação que os médicos têm quando o paciente chega no consultório já com todos os sintomas, já com uma situação horrível, querendo que se resolva da noite para o dia a sua patologia, né? Ao invés de sempre ter aquela questão de fazer check-up e um cuidado preventivo para não chegar àquele ponto, né? Para nós, os nossos clientes têm essa cultura. No Brasil, eu sei que na Europa e em outros lugares não existe essa cultura de que quando deu tudo errado, já não tem mais como ele tentar resolver sozinho, dele, entre aspas, se automedicar, daí ele vai pedir socorro para o advogado, na forma repressiva. Então, existe uma inversão de valores muito grande aqui, né? E talvez os nossos alunos que nos ouvem aqui, os nossos advogados recém-formados, talvez ficaria uma dica legal, professor. Eu sei que nós vamos fugir um pouco aí do nosso foco, mas é um start importante para pensar assim, de fazer uma advocacia preventiva, de ajudar com que nós não esperemos que chegue até o fundo do poço para depois voltar tudo de novo, tentar resgatar a pessoa que está 15 metros lá embaixo, né? Tentar fazer com que isso não venha a acontecer e talvez isso seja algo que se mostre interessante, talvez, para essa nova sociedade. Essa nova sociedade que está sendo criada, né? Essas novas gerações que é tudo para já, para agora, para ontem, e nós que somos um pouquinho mais velhos, já passamos os 30 anos, a gente vai percebendo que não era assim na nossa infância, a gente vai se amoldando a uma nova perspectiva, não é tão fácil assim. Então nós temos que também entender, né? Quem diria que há 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás, advogados precisariam fazer lives, né? Isso era uma coisa totalmente ilógica, né? Então são coisas que agora a gente vê como uma certa normalidade. A liquidez que vem acontecendo, e como o professor falou, pós-pandemia não existe, né? É uma outra linearidade. É isso, professor? Eu penso justamente no mesmo caminho, assim, ó. O mundo líquido, né, de Bauman, né, toda essa imprevisibilidade, o acaso, né? As coisas acontecem por acaso, né? Nada é previsível, nada se constrói com base sólida. A sociedade, ela vive esse processo do mundo líquido. Não é só... Nós estamos aqui tentando discutir o direito, né? Porque é algo consonante de nós dois, né? Nós dois eu tenho escritos na área do direito, você é advogado e professor na área. Para nós, é claro que se torna um tanto quanto mais fácil de nós, né, discutirmos a área do direito, né? Dentro de um processo filosófico e sociológico, principalmente, né, que era a modernidade líquida, o conceito de Zygmunt Bauman. Mas esse mundo moderno, pós-moderno, né, quando eu escrevi o texto no meu blog a respeito de Bauman, acho que faz uns 15 dias, eu escrevi assim: aprecie com moderação.
porque era o mundo que todo mundo queria. Era uma coisa muito almejada. Se você começa a ler escritos como de Jean-François Lyotard, que é um francês também sobre filosofia da história, ele tem um livro chamado Mundo Pós-Moderno, era algo ansioso, parece que o pós-guerra trouxe essa pós-modernidade, queriam o moderno, o novo, porque ninguém mais suportava esse mundo carregado de guerras, de tristeza, de sofrimento. O mundo moderno trouxe guerras piores, mais sofrimento, mais tristeza. Então, não é um saudosismo ao que foi. É mostrar que a realidade, a história, ela se torna uma mola contra a mola. Ela se torna uma coisa que a psicanálise de Freud diria que existem recalques, né? As coisas elas voltam, né? Elas de outra forma, de outro método, de outro jeito, mas elas voltam. E o mundo líquido e fluido torna essas coisas voltem com mais rapidez. Esse é o maior encaixe do problema. E daí o ordenamento jurídico está aí. Situações jurídicas, problemas, fatos jurídicos que aconteciam no início do século XIX, início do século XX, hoje estão se tornando corriqueiros de outra forma, mas são os mesmos tipos, os mesmos processos. E daí você torna assim, nossa, mas naquela época de Hans Kelsen e o positivismo jurídico era assim, hoje está praticamente igual, né? Então, assim, as situações estão se tornando cada vez mais claras, estão se tornando cada vez mais líquidas, não claras, mais líquidas. Claras não, se fosse clara seria muito melhor, não, cada vez mais líquidas. Sim. A sociedade ela vai se liquefazendo. E quando fala de identidade, eu trago o conceito de identidade, é porque na liquidez não há princípio identitário. Nós somos o quê? Nós somos massa fluida no meio dos demais. Você é advogado, mas é os advogados, não é o doutor Luiz Fernando Vesco. Não, é os advogados. Nós nos tornamos massa da sociedade. Eu como professor, você como professor, nós não somos mais particularizados, nós não somos individualizados. Nós somos seres que fazem parte desse mundo fluido. E é natural, há uma necessidade disso no próprio mundo moderno, para que nós não tenhamos identidade, que nós não pensemos como nós, né? Por isso que a sociedade mundial, e aqui já começa a ter uma pergunta aqui que eu consegui acompanhar aqui, que acho que é o Daniel Galvão está pedindo. Hoje temos no mundo alguma nação que está conseguindo se ajustar diante de tudo que acontece na sociedade, não há ajuste. O problema está na palavra ajustar. Não há ajuste em peça solta. A maquininha está solta, não tem como você ajustar, você só ajusta o que está montado. Só se ajusta a sociedade estruturante. Sociedade desestruturizada não tem como você se ajustar a uma coisa que não tem estrutura. Então, os ajustes, a sociedade mecânica lá industrial da Inglaterra, ela foi se desfazendo com esse mundo líquido moderno. A sociedade que tinha uma estrutura pronta, acabada, podia usar Roma, antiga, Grécia, ou própria França, iluminista, não tem mais. Né? Hoje o mundo é globalizado. Né? Eu recordo quando eu era criança, aqui abre um parênteses, né? A gente para a conversa. Quando eu era criança, eu recordo assim, eu tinha 5, 6 anos, eu lembro que os jornais hoje em dia falam muito de política. Antigamente já falavam bastante, mas era um pouco menos do que é hoje, né? Hoje os jornais, os telejornais, a imprensa escrita e falada, ela ficou imediatista, ela ficou líquida também pelo imediatismo. A imprensa escrita e falada a partir do processo da política, né? Nós temos um método de governo, né, que precisa da ênfase imediatista para aparecer. Aí, eu lembro que nos anos 2000, e acho que o doutor vai lembrar, que quando houve a virada do milênio, nós tínhamos aqui na América o mundo globalizado. A gente aprendia na escola, eu estudei em geografia, o mundo globalizado, né? Porque os tigres asiáticos, né? Nós vamos imitar a parte econômica e neoliberal dos tigres asiáticos, porque nós temos o neoliberalismo, porque nós temos a ALCA. Eu lembro que tinha faixas fora a ALCA, fora a FHC. Hoje em dia, que saudade que eu tenho daquelas faixas escritas fora Fernando Henrique Cardoso, né? Então, assim, hoje em dia você não vê mais. A sociedade ela perdeu a concretude quando ela perdeu a forma de
pensar que nós podemos criticar um processo governamental, que nós temos como manobrar e escrever uma faixa fora FHC. Quando você olha lá, quando você vê o processo de história do Brasil, quando nós tivemos o Fora Dilma, já não era mais o espírito do Fora FHC. Já era um Fora Dilma que era um espírito cooptado por esse processo líquido de mundo. Já era diferente. Como agora pode vir um Fora Bolsonaro, é a mesma coisa. O mundo já não é o mesmo do Fora FHC. O processo ele mudou muito rápido. As pessoas que gritavam fora Fernando Henrique, abaixo a ALCA, porque não queremos saber da ALCA, são pessoas que tinham não podiam ter as mesmas vontades que nós temos, que tem hoje. O problema é que o mundo concreto do fim dos anos 90 para agora há uma mudança muito grande. O boom da tecnologia e do mundo fluido faz com que... Foi muito rápido, né? Eu tinha 7 anos, hoje eu estou com 27, 20 anos, é muito rápido, né? Então, eu sempre levo isso em consideração. A pessoa que levantava o cartaz fora FHC em 2000, ela sabia o porquê que ela estava levantando fora FHC, ela tinha consciência do que ela estava fazendo. O que levanta fora Bolsonaro hoje já talvez seja massa de manobra da situação. Ou fora Dilma, que foi em 2016, e assim por diante. Então, o mundo líquido você vê em fato concreto da sociedade. Você não precisa, nós não podemos nós dois estarmos aqui viajando no mundo das ideias e tropeçando em nuvens. Nós estamos dando fatos concretos. Então, quando você se choca com o direito, que é algo muito concreto, que tem todo um ordenamento, um regramento, você vê que a sociedade é conflituosa, ela está criando uma neurose coletiva, um caos social muito grande, porque instituições que são concretas, como o professor trouxe, o judiciário, o legislativo e o executivo, que são as esferas de poder, no caso do Brasil, são esferas de poder que são concretas. Quando se depara com o mundo líquido, você vê que a estrutura da sociedade tenta destruir o que é concreto. Por isso que a gente vê o estacionamento do sistema de poder e de governo do país. Aí você pega o judiciário. Por que o direito sofre? Sofre porque é algo concreto que está sendo minado. É uma parede que está sendo minada por água. Uma hora vai cair. Aí que está o problema. O que vai acontecer no final, né? O que vai acontecer no final, né? Excelente, professor. É realmente uma reflexão. O pessoal que está nos assistindo aqui, agradecemos a nossa audiência, pode perceber o quanto é relevante nós temos um filósofo aqui com a gente, trazendo, né, um pensamento no... Não, mas o senhor é filósofo, né? Quem tem a formação de filosofia nos mostra que é importante que o direito não pode ser só reduzido à ideia de norma, como se a norma a lei fosse sinônimo do direito. Na verdade, o direito é um resultado, professor, da ciência jurídica, né? E a ciência jurídica que nós tentamos construir quando refletimos, porque a lei ela foi criada como resultado da ciência jurídica, que ao mesmo tempo é a matéria-prima do direito. Existe uma diferença significativa entre ciência jurídica e direito. E o direito, na verdade, se socorre da norma como resultado da ciência jurídica como sua matéria-prima. E aí nós refletimos uma vez mais, só que aí alguma coisa em algo mais abstrato, né? Perdão, mais concreto, porque tem a letra fria. E a ciência jurídica, ela reflete a abstração, né? Até se criar um senso comum, uma linearidade nas coisas. Eu gostei muito do teu comentário, professor, em relação ao questionamento do Daniel, da palavra de ajuste, porque realmente ajustar-se só é possível quando se tem um paradigma, né? Um pilar, né, que traga uma certa estrutura para você depois poder ajustar. Porque se você não tem algo que seja o paradigma para ajustar, não tem como fazê-lo, né? Simplesmente impossível. E talvez contribuindo um pouquinho aqui, fazendo um contraponto a respeito do que o professor estava falando, o homem, o ser humano é inerente a esse tipo mesmo de comportamento, né? De ser esperançoso no novo, né? A gente, quando está no Réveillon,
que tudo se realize, novos sonhos irão nascer, coisas novas. E quando o novo chega, a gente tem medo dele, né? É algo impressionante. Então, se a gente parar para pensar na questão de comportamento social, é assim, né? Que o futuro chegue logo. E aí o futuro chega e diz, meu Deus do céu, como eu vou fazer agora? Como que eu vou agir, né? Vamos esperar mais um ciclo de futuro, e mais um ciclo de futuro, tipo, desculpa a palavra, embarrigando, né? Para que pareça que você nunca chegou no novo. E quando se percebe, agora eu não sei o que fazer, eu vou chamar o meu Messias, que o meu Messias vai me socorrer. O Messias chamado direito, né? Então, assim, vou chamar o direito, que o direito é o meu super-homem, é o meu Batman, ele vai me dizer o que eu tenho que fazer. Só que o direito é criado por homens, né? Pelos mesmos homens que esperam que o futuro chegue, e quando o futuro chega, tem medo. Né? Os mesmos homens que somos nós estão lá representando a nós no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores, criando normas, né, que muitas das vezes elas até têm valoração em certos casos, mas em outros casos elas acabam na prática não trazendo absolutamente nada. Então, o direito realmente, eu sou um cara apaixonado pelo direito, é lógico, eu escolhi ser profissional nessa área, mas também não posso ser hipócrita e dizer que ele vai resolver todos os problemas do mundo, porque não é, né? E o direito, ele é tão precário quanto outros tantos ramos da ciência e que carecem de reflexões como nós estamos fazendo aqui, né? E quem acaba se beneficiando ou não, dependendo do ponto de vista, é a sociedade, e agora muito mais dificultosa, né, quando nós temos uma sociedade assim tão líquida, que muda diuturnamente, e aí percebe-se que o Messias que eles estão esperando, que é o sistema jurídico para resolver todos os problemas, não anda a passos tétricos igual à liquidez da modernidade, e frustra a modernidade, né? E aí acaba pensando, nossa, como o professor falou bem no comecinho da nossa live, nossa, o direito, na verdade, não resolve para nada. É uma utopia. Na verdade, não é utopia, mas é uma forma de ver o direito esperando que ele seja repressivo e salvador. O direito ele é preventivo, né? E não é salvador. Ele tem que ser aplicado com racionalidade dia após dia. Talvez seja esse a ideia que nós devemos refletir, né, como filósofos aqui do direito, sobre o novo papel, ou o papel do novo direito para essa nova modernidade que nós estamos vivenciando hoje. Não, né, exato, quando fala justamente do que? De como o direito ele vai agora, ele pretende, uma pretensão seria de que ele poderia, então, talvez, modificar-se com as estruturas dele de acordo com a modernidade líquida, né? Uma crítica que eu faço e teço nesse sentido é justamente o quê? O direito em si, ele com todo o ordenamento, com o regramento, com a concretude dele, junto, de frente ao mundo moderno que a gente vive agora, o mundo líquido, vamos dizer assim, usando o conceito de Bauman. O que acontece nesse processo, doutor, que eu tenho medo? É que o direito ele se adapta. Vamos por assim. O direito se adapta. O direito passou do justnaturalismo no século XIV, no apogeu do cristianismo de Tomás de Aquino, passou pelo normativismo positivista do século XVIII, com Kelsen, para chegar no direito moderno, no que a gente chama de pós-positivismo jurídico, né? Que a gente vive hoje, né? Talvez viveria hoje, vamos dizer assim, ou já outras correntes que já estejam mais avançadas. Talvez uma sociologia jurídica, né, e assim por diante. Agora, o que me incomoda é o operador, não o direito em si. É o operador que, imerso no caos da neurose líquida e coletiva, ele não saiba se adaptar. Ou se adapta de forma errada. Esse é um problema. Ou se adapta de forma errada. O direito em si, ele suporta essas mudanças e até muda de acordo. A filosofia muda, o direito muda. Vamos dizer, as disciplinas elas mudam. Elas conseguem se adaptar. O problema está no ser humano que opera.
Uhum. Como que esse ser humano que opera consegue ter esse boom de 20 anos, né? Suportar isso, né? Esses 20 anos, mesmo dentro da área do direito, mesmo na área jurídica, como que ele suporta essa mudança desses últimos 20 anos, do século 21 para cá, de 2000 para cá, esses 21 anos que nós estamos vivendo, como que ele suporta essa fluidez do mundo, como que ele consegue suportar esses conflitos internos que tem, né? E principalmente dentro daquele que tem que operar algo que mexe com a vida do outro. Pode ser o médico, pode ser o advogado, pode ser qualquer um de nós. Nós, professores, nós somos encarregados que nós modificamos o modo de ser de pessoas, né? Eu me pego questionando se eu não entrei nessa neurose do mundo líquido a ponto de começar a incutir conteúdos aos alunos que eles não conseguem compreender na realidade. Aí há uma dissociação de realidade e pensamento, vira uma neurose. Então, eu sou causador de neurose em sala de aula? O senhor é causador de neurose dentro do seu consultório de advocacia? Esse é o problema. A modernidade líquida e o mundo líquido faz com que a gente pense de que tudo sendo fluido, nós também somos. Se nós somos, de que forma nós estamos operando aquilo que porventura seja nossa obrigação ou nossa vocação, como diria eu, como um bom católico e seminarista, como que seria a nossa vocação, né? Então, esse é o pior processo que eu penso. Bauman, ele vive, eu sempre digo nos meus textos, quando os filósofos, eles renascem, né? Eles vivem. Bauman vive quando a sociedade, nesse mundo líquido, não consegue ter respostas para as coisas que ainda se suportam como concretas. E o direito é algo que ainda, mesmo baleado, cheio de pancada, ainda consegue ser concreto. O problema não está no direito, está no operador. Ele líquido do jeito que é, como que ele vai operar algo concreto se ele não sabe o que é? Esse é o maior problema, né? Não sei se me fiz entender, né? Mas é um pouco disso. É um pouco disso. Por favor. Não, eu acho realmente perfeito essa colocação. Talvez essa frase aí fique registrada aí na nossa live para todo mundo depois reassistir, refletir. Não são as instituições o problema, são as pessoas, né? Vão-se os anéis e ficam-se os dedos, né? Essa que é a grande sacada. O que a gente tem que imaginar é que o direito, em verdade, ele, em que pese seja bastante tradicional, seja um ramo científico muito clássico, nada obsta que ele seja maleável. E mais do que tudo, ele precisa ser maleável. É necessário que seja maleável, porque ele precisa se adaptar conforme as necessidades da população que está vivendo, né? E não imaginar que nós estamos numa situação confortável, por exemplo, quando nós temos em vigência no nosso ordenamento jurídico brasileiro um Código Penal de 1940, né? Então, é uma legislação assim que já é avó, né? E nós estamos tentando, peço desculpas pela palavra a todo mundo que está ouvindo aqui, através de uma gambiarra, né? Utilizar ou continuar apenando, né? certos criminosos com uma legislação de 70 anos atrás. Não sei, não sou muito bom em matemática, mas não sei se dá 70, 80 anos aí de vigência. Isso é totalmente inaceitável. E talvez para a gente começar aí conduzindo a nossa fala para o fim, professor, já estamos com 1 hora, o senhor sinta-se à vontade, mas a ideia seria mais ou menos assim, o direito é que deve ser escravo do homem e não o homem escravo do direito. Né? O homem, o ser humano é o criador. O direito, o sistema normativo é a criatura. E a criatura pode ser amoldada quantas vezes for necessário pelo seu criador. E não vice-versa. Então, a partir do momento em que se pensar que o direito se sobrepõe ao homem, nós estamos com uma inversão de valores muito séria. Né? E se o homem ele tem por sua característica mudanças comportamentais, as mais naturais, que venha
do século zero ou antes de Cristo até hoje, diferenças tão grotescas na forma de a gente viver, se comunicar, enfim, é claro que o direito tem a obrigação de cumprir o seu papel, né, de dar a segurança e o conforto necessário para uma vivência coletiva, né? E essa vivência de coletividade, seja ela tradicional, como no século XVIII, XIX, algum momento do século XX, ou totalmente moderno, ou pós-moderno, digamos, a linguagem mais técnica, agora do século XXI, né? E quando for o século 30 e o século 40, o século 50, se assim esse planeta ainda existir, o direito terá que ser repensado N vezes para que ele continue sendo, operante e que consiga ter sempre respeito e reconhecimento de ser um ramo da ciência que colabora de forma significativa para o avanço das pessoas viverem de forma conjunta, né, de uma maneira coletiva propriamente dita, né? Professor, antes de passar, por favor, pode falar. Não, diga. Não, antes de passar a palavra para o senhor, eu queria saber se alguém teria mais algum questionamento, porque eu iria passar a palavra para ti, já para efeitos de conduzir talvez a nossa fala para o final, para não tomar tempo de todo mundo. Se alguém tiver algum questionamento, por favor, sinta-se à vontade. Professor, a palavra é tua mais uma vez, talvez se a gente possa já ir direcionando para algumas considerações finais, né? Eu, por mim, ficaria mais tempo trabalhando e falando sobre assunto tão bom, mas a gente tem um tempo aqui, né? Não, e sempre digo que mais que uma hora já começa a ficar chato, então é bom a gente manter ainda o ânimo de quem está ouvindo, né? Então, exatamente. Nesse sentido que eu penso que fica para nós que Bauman vive, o pensamento de Bauman vive bem, no sentido de que ele tinha razão quando dizia que o mundo se tornaria líquido, realmente o acaso imprevisível, um mundo volátil e relativo. Então, realmente, Bauman tinha razão. O mundo está dessa forma. O mundo, um professor aqui que está acompanhando sempre diz que o mundo tem as peças soltas, né? Então, o mundo está com as peças soltas. Então, assim, quando teve aquela pergunta que há como ter um país que se ajuste, não. Para ter ajuste tem que ter paradigma, tem que ter algo montado, tem que ter algo concreto. Não se ajusta a algo que já está desmontado. Então, esse sentido que você começa a ter para nós, e como é que eu tinha um professor na faculdade de filosofia, Padre Adilson Colombo, um grande professor e um santo de um padre, que dizia sempre assim, no fim das aulas dele, ele dizia, o que sobrou de tudo isso, né? O que sobrou de tudo isso? Sobra que no mundo líquido que nós vivemos, as instituições que são concretas, elas sofrem. Elas tentam ser por método, por sacanagem, por gente que não presta, por todo quanto é motivo. Elas tentam ser desmanchadas, porque a tentativa de exceder os limites dos nossos países, nossas sociedades, das nossas nações, é a dissolução do Estado-nação. Vamos fazer um exemplo. Então, é para que o mundo fique um só, para que nós, os chineses, os americanos, os europeus, sejam um só. Só que daí a gente tem que lembrar que eles são primeiro mundo e a gente não é. Então, daí nós seremos o quê? Nós voltaremos a ser Casagrande e Senzala? É uma volta ao colonialismo? Bom, sei lá. Isso pode ser uma outra reflexão que a gente possa fazer em outra vez. Mas o mundo líquido faz com que aconteça esse tipo de coisa. Então, as instituições em si, elas não vão se acabar. O problema é o operador. Então, fica para nós quem? Quem opera o direito é que deve tomar cuidado para que não perca a noção do que está operando. Porque daqui a pouco é que nem você pegar um carro automático e não saber dirigir ele. Você está operando uma máquina da qual você não sabe. Ou o pior, uma máquina que você sabia e desaprendeu a usar. Esse que é o mais complexo. Então, para quem é do meio jurídico novo, os advogados novos que talvez passaram ou que estão na live, ou os acadêmicos de direito, fica para eles que estão agora começando novamente, que tomem muito cuidado com o mundo que se vive. Eu não estou cobrando deles que eles sejam concretos no mundo líquido do qual eles são nascidos, né?
Né? Nós temos que pensar que os acadêmicos de direito têm 21 anos, eles nasceram em 2000. Eles não viram o cartaz, eles não viram o cartaz fora FHC. Eu vi. É verdade. Então, assim, eles não lembram do Fernando Henrique Cardoso presidente. Eu lembro. Então, assim, aí tá a diferença. Né? Eu não posso cobrar de alguém uma coisa que não viveu. Daí, senão, a hipocrisia e a ignorância e a incoerência do Manhattan Connection, eu começo a tomar para mim. Né? Eu não posso falar, eu não posso exigir deles que vivam o que eu vivi. Porque a época é outra, né? Exato. Então, nesse sentido que fica para nós. Nesse mundo líquido, tem que tomar cuidado para quem vai operar esse tipo de situações, esse tipo de... ter a vida dos outros na mão, querendo ou não, de uma certa forma, ou os sentimentos, ou as dores, ou os sofrimentos de outras famílias, de outras pessoas. No caso do direito, mexe com sofrimento, com dor, com situações N, motivos e N situações, para que não esqueça que a norma existe, ela tem que ser cumprida, porém existe um fato, existe um valor e é concreto, não é líquido, é concreto. Perfeito. Então, para nós fica isso, para nós fica que o operador do direito, pode ser o advogado, o juiz, o ministro, o desembargador, o promotor, qualquer um deles, no âmbito jurídico do qual nós estamos falando, no mundo que nós vivemos, a tentativa é que não esqueça que opera algo concreto, mesmo no mundo líquido e imerso que a gente vive. Acho que por horas é isso. Perfeito. Professor, eu queria muito, muito agradecer a tua contribuição, a tua participação. Tenho certeza que foi valoroso ao extremo. Muita gente aí que está nos assistindo, e agradecemos mais uma vez para que os que estão aqui, os combatentes, nos ouvindo, né, pela audiência. Eu gostaria de fazer só um pedido, professor Pequeno, que o senhor pudesse contextualizar para nós quem foi Bauman, onde ele nasceu, qual era a sua nacionalidade e o período em que ele viveu, se o senhor tem, para o pessoal entender exatamente de quem é o autor que nós conversamos na noite de hoje. Nós acabamos usando ele como uma figura exemplar aí do pensamento da modernidade líquida, mas nós acabamos não falando. Não sei se o professor tem essas informações aí próximas. Tenho, até por sinal, um livro muito bom para quem gosta de coisas, são esses livros assim, ó. O livro da Sociologia, da Filosofia, eu tenho essa coleção, é muito boa, porque ele traz assim, assuntos bem sucintos, né? Zygmunt Bauman, então tem um pouquinho do currículo látis do Bauman. Da biografia dele. Um pouco a biografia. Zygmunt Bauman, nascido em 1925, é um sociólogo polonês, vindo de uma família judia não praticante, que foi forçada a se mudar para a União Soviética em 1939, após a invasão nazista. Depois de servir na divisão polonesa do Exército Vermelho, mudou-se para Israel. Em 1971, estabeleceu-se na Inglaterra, onde hoje é professor, na época, né, hoje é falecido, né, ele era professor emérito da Sociologia na Universidade de Leeds. Bauman é autor de mais de 40 livros, dos quais mais ou menos 20 foram escritos depois que se aposentou em 1990. Como reconhecimento de sua contribuição para a sociologia, recebeu o Prêmio Theodor Adorno em 98 e o Prêmio Príncipe das Astúrias em 2010. A Universidade de Leeds criou o famoso Instituto Bauman em 2010 em sua homenagem. E em 2003, o diretor polonês Bartek Dżadowski produziu um dos filmes sobre sua vida, que daí tem vários, tem The Trouble with Being Woman These Days, que daí é um dos grandes mestres, né? Então, assim, os livros, as obras de Bauman, as principais é Modernidade e Holocausto, Modernidade Líquida e a Cultura do Mundo Líquido Moderno. São as obras de Bauman. Muito obrigado, professor. Assim o pessoal fica, já que a nossa live vai ficar registrada aí, o pessoal fica sabendo um pouquinho quem foi esse importante pensador, né? Gostaria muito de enfatizar aqui também, ao final, a minha fala final, de que uma vez que essa live estará disponível tantas outras vezes quanto bastem que o pessoal assista, os nossos alunos, percebam a vocês que estão nos acompanhando e que irão poder assistir em outra oportunidade, de que os ramos de propedêutica jurídica, a filosofia do direito, tem uma importância significativa. Ainda nós temos, professor, lamentavelmente, uma cultura de acadêmicos de direito que entram na faculdade de direito louco para
agarrar um código civil e ali é o direito. E o direito não é aquilo, aquilo é norma. O direito é isso, é o que nós estamos tentando fazer aqui, pensar, meditar sobre como melhorar a nossa sociedade segundo o direito e o papel que ele deve exercer numa sociedade que hoje é moderna, que nós vivenciamos, que nós estamos, né? Então, talvez fica quase que um apelo nosso aqui, um registro, professor, de que a filosofia do direito, tanto quanto a antropologia jurídica, a sociologia jurídica e outras todas que integram a propedêutica jurídica, são relevantíssimas para formar aquele substrato intelectual do nosso futuro profissional do direito, nosso futuro operador do direito, para que ele não fique robotizado, achando que basta pegar o caso concreto e casar com a norma e jogar lá para os juízes e seja o que Deus quiser. Né? A gente também tem que saber pensar, construir, refletir. E essa noite foi uma noite muito nobre, uma noite muito especial que o senhor trouxe para a gente reflexões relevantíssimas, né? Sob o ponto de vista do pensador Bauman, dos teus entendimentos, das tuas convicções sobre qual é o papel do direito para a modernidade. Eu queria deixar aqui, professor, meu agradecimento a tua participação e desejando boa noite a todos que estão nos ouvindo, né? Agradecendo mais uma vez quem está aqui com a gente e, claro, professor, passando a palavra para ti, se o senhor quiser falar do seu blog, sinta-se à vontade para que o senhor faça suas considerações finais. A palavra é sua. Obrigado, doutor Vesco. Eu acho que é muito importante, o senhor sempre traz essas reflexões interessantes sobre o direito e para nós é importante. Eu gosto do colóquio, da conversa sobre filosofia, porque a filosofia ela é dialogada, ela é dialética. Então não tem como você a filosofia ela se faz a partir do diálogo. Então para mim é muito importante a partir das minhas leituras, né? E aqueles que não conhecem, eu deixo sempre tem no meu Instagram ali o link do meu blog, né? Eu escrevo, né? Tento pelo menos escrever 2 vezes por semana. Escrevo sobre política, sobre psicanálise. Eu leio nessa época vivencial a questão muito psicanalítica, né? Como que a mente humana sobrevive e suporta esse mundo líquido, esse mundo pandêmico também. A psicanálise é muito importante nessa época. Então, as leituras assim voltadas à psicanálise, à filosofia, ao direito. Então, a gente tenta tatear um pouco sobre isso e não deixar que o mundo se perca, né? Então, para os nossos acadêmicos de direito, vocês até podem pegar os códigos de leis que vocês querem e apoiar debaixo do braço, né? Mas não esqueçam de uma coisa, todos eles têm base na filosofia, todos eles têm base a estrutura organizacional que lá em Platão e Aristóteles começaram. Então, o processo para você ter substancialidade, só para dar um final, para você ter substancialidade na matéria jurídica, passa pelo ilemorfismo aristotélico. Matéria e forma. Se não tiver matéria, não tiver forma, não tem fenômeno jurídico. Então, ele passa primeiro pelo ilemorfismo aristotélico. Depois, então, não adianta. Não há dissociação entre filosofia e direito. Há uma complementaridade entre elas. Obrigado, Vesco. Você sabe que vamos voltar ali com o núcleo, né? Vamos firme. E a hora que puder, não sei, né? Vamos fazendo de mês em mês, talvez. Vamos pensar de período em período, achar um assunto e vamos estudando. Mas com certeza. A gente já deixa essa porta aberta aí, professor, para que nós pensemos num novo título, numa outra temática de trabalho e já deixamos aí o pessoal que está nos assistindo, acompanhando, que teremos, sim, com certeza, novas lives trabalhando junto. Foi uma noite valorosa, eu agradeço mesmo, professor, e desejo a todos uma ótima noite. Muito obrigado mais uma vez. E no que precisar, o pessoal tem os nossos contatos. Busquem a gente no Instagram. Tanto o meu Instagram quanto o Instagram do professor está sempre alimentado com conteúdos interessantes. A gente tenta dar o melhor para os nossos alunos, para os nossos colegas e para os nossos amigos que nos tocam, né, em assuntos que são de interesse comum. Muito obrigado, pessoal, mais uma vez. Um agradecimento, uma vez mais, especial aqui ao nosso convidado, ao nosso grande amigo, professor Leonardo, e em breve nós estaremos aqui de novo. Muito obrigado. Certo. Um grande abraço a todos. Mesmo. Até. Um abraço para ti também, para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.